Salve, salve, tricolor paulista! Faça chuva ou faça sol, o capitão está treinando. Rogério Ceni tem pressa em voltar, mas enquanto não joga outra vez, vai trabalhando e torcendo pelo São Paulo. Já passaram-se 4 meses e um pouquinho mais de uma semana e estamos ganhando amplitude nos movimentos. A dor ela só vai sendo ressaltada em movimentos mais bruscos, né, e numa extensão maior do braço. Mas ainda nós temos que fazer um período de fortalecimento muito grande, tentando trabalhar isso já paralelo ao campo, para ir se acostumando com o gramado. Fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, trabalho de hidroginástica, um trabalho na piscina, bastante natação também, para desenvolver essa amplitude de movimento do ombro, musculação, fortalecimento muscular na fisioterapia e uma série de exercícios. A recuperação acho que independe da idade nesse caso, a lesão em si independe. O restante sim, você tem que sempre tentar se manter em boa forma física, né? Porque na hora que for voltar você já está muito próximo da realidade do jogo. Mas com relação ao ombro, com 19, 20, 30, 40, a lesão ela é uma lesão isolada no ombro. E eu tenho sempre muito boa recuperação, independente da idade. Eu, quando operei meu tornozelo, né, aos 36 anos, não faz muito tempo, também era uma previsão mais longa de recuperação, eu encurtei bastante o prazo. Então, eu vejo como cada ser humano tem um modo de recuperação, tem uma maneira de se recuperar. E eu me recupero bem sempre de todas as lesões. Na verdade, eu não vejo nada demais em correr na chuva, porque a gente joga muitas vezes na chuva, é um tempo que está sujeito a acontecer sempre no jogo. E eu precisava complementar o exercício correndo. Não é porque choveu, né? Aqui é um lugar tranquilo, bom, mesmo com chuva não tem problema nenhum. Fiz 40 minutos entre aqui dentro e aqui fora, 45 minutos correndo. Para a parte aeróbica é boa, né? E necessário. Quando está previsto o exercício, independente do que aconteça, do estado do tempo, da chuva, sol, está programado, a gente segue uma programação que foi pré-determinada. Ainda hoje não é possível jogar, ainda tem algumas dores que eu sinto que é natural. Mas nós vamos semana a semana trabalhando para assim que tiver com totais condições, que estiver totalmente recuperado, sem dores e com o movimento todo do ombro, podendo fazer todos os movimentos nos treinamentos específicos, primeiro com o meu treinador de goleiros, depois disso aí a gente se integra ao restante do grupo para pegar essa última fase de preparação para poder voltar a atuar. Eu sonho que o São Paulo esteja na final da Copa do Brasil, né? Acho muito difícil o tempo de recuperação e preparação após essa recuperação coincidir com as datas, né? Que é o início do mês de julho, né? É mais fácil do meio para frente do mês de julho poder ter uma expectativa maior. Não digo que seria impossível, mas eu acho improvável no momento ficar pronto para se jogar até o dia 4, né, que é o primeiro jogo, dia 4 de julho, é uma data um pouco apertada. A diretoria do São Paulo já enviou ao Arsenal de Londres um pedido formal para estender o empréstimo do volante Denilson. O jogador, vindo da base tricolor, quer ficar para disputar a final da Copa do Brasil. E se tudo der certo, continuar pelo menos até o final da temporada. Primeiramente, o São Paulo mandou uma carta para o Arsenal para que eu pelo menos disputasse as finais da Copa do Brasil, se caso passasse do Curitiba. E o Arsenal respondeu como se a gente tivesse que esperar pelo menos as semifinais para ver como vai ficar, se vai se classificar ou não, para decidir alguma coisa, se caso eu possa disputar as finais ou não. Então a situação está essa. Já mostrei diversas vezes já meu desejo de ficar
e obviamente de disputar essas finais, claro, com respeito ao Curitiba, que primeiramente temos 2 jogos difíceis, mas meu desejo é de continuar e principalmente disputar as finais. É um jogador que nós conhecemos, foi formado pelo próprio São Paulo Futebol Clube e tem sido muito importante na nossa campanha. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de extensão do seu empréstimo. O nosso maior interesse é obter essa prorrogação pelo menos até o fim do ano. Por enquanto, nós não temos ainda uma sinalização do Arsenal de que isso é possível. Fica difícil, né? Principalmente agora, que falta menos de um mês, né, para o meu contrato encerrar aqui no São Paulo. É quando eu estou concentrado, onde que vem mais, né? Esses pensamentos, para onde eu vou, se eu vou ficar, se eu vou embora e qual vai ser meu futuro. Isso passa muitas vezes pela minha cabeça, mas a partir do momento que eu entro dentro de campo, a minha cabeça está super focada aqui no trabalho no São Paulo e nos jogos que vem pela frente. Essa temporada, o momento que eu estou passando, está sendo muito bom para mim, uma experiência bastante grandiosa, então espero continuar e se for para sair, eu quero sair pela porta da frente, quero sair daqui bem campeão, não só eu, como o grupo também está se ajudando bastante, o trabalho do professor Leão também está sendo excelente, né? Um técnico que nos levantam, né, todos os dias, é no treinamento, é no jogo, então para coroar essa passagem minha, e se for uma passagem, gostaria muito que a gente fosse o campeão da Copa do Brasil, porque é o torneio mais próximo de ser campeão. Vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus Lopes, contou ao TV Soberano o que a diretoria tricolor pretende fazer com o dinheiro da venda do jogador Oscar. O São Paulo tem uma situação financeira muito confortável, né? Independentemente desse negócio que ocorreu. Então, de nossa parte, esse dinheiro fica à disposição da diretoria financeira e no momento em que a diretoria entender que os objetivos do seu planejamento financeiro estiverem cumpridos, que os investimentos que foram previstos por ocasião da confecção do orçamento do clube estiverem atendidos, sem dúvida nenhuma, nós poderemos oferecer sugestões de como reforçar a nossa equipe. Embora saibamos que há também outros investimentos de prioridade na modernização do nosso estádio, nos complementos de equipamentos dos nossos centros de treinamento, tanto aqui da Barra Funda como lá de Cotia. Quer dizer, e também, sem dúvida nenhuma, uma outra coisa que precise ser modernizada na parte social. E a bola voltou a rolar pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com muita luta, o São Paulo caiu diante do Inter em Porto Alegre e perdeu uma peça importante para o clássico de domingo diante do Santos. O São Paulo foi a Porto Alegre encarar o Internacional em uma batalha repleta de rivalidade nos últimos anos. Logo de cara, o tricolor começou assustando os gaúchos. Denilson bateu falta com força e a bola passou perto do gol de Muriel. Mesmo fora de casa, o time continuou impondo seu jogo e criando sucessivas chances, como essa de Osvaldo pela direita. E esse chute de Cícero de fora da área. Quando estava melhor na partida, o São Paulo deu azar. O árbitro Wilton Pereira Sampaio viu falta de Cortez em Ney. Na sequência, o argentino D'Alessandro colocou a bola por cima da barreira e abriu o placar, 1-0 para o Internacional. Minutos depois, Paulo Miranda quase empatou de cabeça. No segundo tempo, Emerson Leão colocou o time para frente. Pressionado, o Inter se fechou e chegou a se defender com uns 11 jogadores atrás da linha do meio de campo. As poucas chances do Internacional, Denis desempenhou bem seu papel. Começo de uma história, eu acho, aqui no São Paulo. Começou a ser escrita nesse jogo. Não foi do jeito que eu imaginava, que eu queria, mas foi uma marca alcançada. Osvaldo e Cortez tentaram um gol em jogadas idênticas, mas a bola teimava em não entrar. Luiz Fabiano também teve sua chance.
O artilheiro dominou de peito com estilo, girou, mas o chute não saiu como ele queria. No final, o Fabuloso ainda se irritou com uma marcação de mão na bola do árbitro e, por reclamação, recebeu o cartão amarelo. Como ele estava pendurado, não encara o Santos no Morumbi no próximo domingo, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo, o desafio é o Santos no Morumbi. Parada dura, hein? Mesmo assim, o time do técnico Emerson Leão já mostrou esse ano que sabe a fórmula do sucesso. No primeiro confronto, uma das melhores apresentações do time de Emerson Leão. Com Luiz Fabiano em campo, o São Paulo venceu o Santos por 3-2, mesmo jogando boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. O primeiro jogo é uma vitória com um jogador a menos, de superação. Espero que a gente possa repetir mais uma vitória agora nesse domingo. A partida começou com o São Paulo na frente 2 vezes, mas o Santos buscou o empate. No final, Lucas, que teve uma grande atuação, puxou o contra-ataque e ainda pegou a sobra para fazer São Paulo 3, Santos 2. O segundo jogo valia vaga na final do Campeonato Paulista, mas desta vez Neymar fez a diferença. O São Paulo chegou a dominar o jogo. William José deixou sua marca. Eu não defino nada ainda, né? Mas eu espero começar o jogo, né, como titular e poder ajudar o São Paulo, né, que é mais importante, e conseguir uma vitória, né? Mas no final, o São Paulo foi derrotado por 3-1. O TV Soberano vai para uma rápida parada e, na volta, contamos histórias de um título inesquecível do tricolor, contadas por quem sabe bem o caminho do gol. Não sai daí. Até mais. Desta vez não deu. Mauro Maggi ficou fora do pódio da etapa de Eugene, nos Estados Unidos, pela Diamond League de atletismo. A atleta do São Paulo, que vinha colecionando medalhas de ouro na temporada, saltou 6,51 metros e ficou com a 6ª colocação. Mas repare que neste salto, ela passou dos 7 metros, mas queimou na marca por alguns centímetros. Nesta semana, o técnico Nélio Moura avisou que Mauro não vai participar do torneio ibero-americano. Ela fica no Brasil, treinando forte para o Troféu Brasil de Atletismo. A estreia do time sub-20 do São Paulo no Campeonato Paulista não foi das melhores. O atual campeão paulista jogou no estádio da Vila Porto, como visitante diante do Barueri. O São Paulo saiu na frente com este gol de Regis. Mas o Barueri conseguiu o empate e depois buscou a virada. O tricolor ainda criou boas chances, mas não conseguiu fazer os gols. Resultado: São Paulo 1, Barueri 2. Neste sábado, às 3 da tarde, o São Paulo vai receber o Capivariano no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia. Manuel Raimundo Paes de Almeida tem 90 anos de idade e uma vida vivida em função do São Paulo. Ele participou e inspirou feitos inesquecíveis como patrono, diretor e fundador da primeira torcida organizada do Brasil. História viva do clube. Manuel Raimundo conta como era bom torcer juntos no início da uniformizada tricolor. Eu sou uberabense, sou de Uberaba, vim para cá com 8 anos de idade. Ingressei no sócio do São Paulo da Floresta, tenho a carteirinha até hoje. E quem me propôs para sócio do São Paulo, que eu era menino de 8 anos, foi o Arthur Frederich. Viu? Que o meu tio tinha um café que existe até hoje na Avenida Ipiranga, e os esportistas se reuniam lá. E o Frederich e ele então pediu, e eu fui sócio do São Paulo da Floresta. O São Paulo acabou, mas eu guardei a carteirinha. Fui o fundador da torcida uniformizada do São Paulo. Foi a primeira torcida uniformizada do Brasil. Lançávamos serpentinas de confete, que era, naquele tempo, uma coisa.
Essa era o São Paulo Futebol Clube. No dia dos jogos, os jogadores todos perfilados, gritavam o nome do jogador. Fulano de tal, Beck, e terminava, era o grito de honra. O Ike, Pike, Shike, White. Eu devia ter uns 20 ou 21 anos. E houve a inauguração do Pacaembu. Então, o Pacaembu lotado. E havia o desfile de todos. E eu fiz parte da torcida uniformizada de São Paulo. Ficava naquela praça perto do Pacaembu, aguardando a hora de iniciar o desfile. Quando começou o desfile, foram os clubes todos entrando. E quando nós entramos, o São Paulo, com a bandeira, que o Getúlio Vargas tinha proibido o uso das bandeiras. E quando o São Paulo entrou com a bandeira, foi uma ovação, uma coisa fantástica no Pacaembu. E o Getúlio Vargas virou para o Ademar de Barros e disse: este é o clube mais querido da cidade. Por causa da ovação dos aplausos. O Vicente Fiola foi ao Rio de Janeiro, ele já era velho, Zizinho. Velho para jogar futebol. Como jogador, né? E conseguiu trazê-lo para São Paulo. E nós fomos, foi em 57. E o São Paulo foi campeão, graças muito à atuação do Zizinho, que era um sério, né? Nós tínhamos uma linha fantástica. Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Eu era muito enérgico como diretor de futebol. E o Zizinho e outros jogadores gostavam de farra. E eu tinha pessoas que fiscalizavam para mim. E eu chamei o Zizinho e falei: ó, Zizinho, está com assim. Não, senhor Manuel, não é verdade. Eu falei: bom, eu acredito na sua palavra. Se não é verdade, mas você fica tranquilo, porque eu não admito isso com ninguém. Passou o tempo, ele voltou. E eu mandei o funcionário lá. A hora que ele saiu da boate Oasa, ali na rua 7 de abril, às 4 horas da manhã, o funcionário: faça favor de assinar o ponto. No dia seguinte, nós fomos inaugurar o campo do Paulistano de futebol. O Zizinho falou: senhor Manuel, eu queria falar com o senhor. Eu falei: você passa no São Paulo às 5 horas, na sede da Avenida Ipiranga, que eu te recebo. E ele foi às 5 horas lá. Eu multei ele por causa disso. E ele não podia falar nada porque ele estava lá. Não, eu quero rescindir meu contrato. Ele está rescindido. Nós jogávamos domingo com o 15 de Piracicaba. Ele está rescindido, e se você quiser ir ao jogo, você é meu convidado. Mas e depois ele escreveu o livro, foi no meu escritório, com dedicatória para mim, porque ele viu que eu estava certo, né? Agora, eu não podia punir um canhoteiro, por exemplo, e deixar o Zizinho, que é um grande jogador. Para mim eram todos iguais. O atacante Amoroso tem uma marca só dele no futebol. Ele foi artilheiro dos campeonatos brasileiro, italiano e alemão, 3 dos mais importantes do mundo. Mas foi somente no São Paulo, em 2005, que Amoroso sentiu o gosto de ser campeão do mundo. Ele participou da campanha vitoriosa na Libertadores da América e, no final do ano, estava em campo contra o Liverpool, quando o tricolor se tornou tricampeão do mundo. Desde a chegada ao Japão, né, toda aquela expectativa, né, e apreensão por disputar um Mundial, né, acho que ali poderia estar sendo a última oportunidade de muitos atletas, né, de chegar e disputar essa competição, né, pela idade de alguns, né, sabendo que para você poder chegar a disputar um Mundial de novo, você teria que ficar entre os 4 melhores do brasileiro, ou ganhar o brasileiro, ganhar a Libertadores, para poder chegar a essa outra conquista.
esperava, ninguém acreditava que o São Paulo poderia trazer o título mundial para o Brasil. Então nós nos fechamos dentro do vestiário, nos dias em que ficamos no Japão, sabendo que naquele momento só nós, né, estaremos ali para brigar pela essa conquista, né, que todo São Paulino no Brasil aguardando voltar com esse troféu. Os jogadores estão conscientes dessa responsabilidade e vamos, acima de tudo, tentar corresponder à expectativa que eu sei que é grande em relação a essa equipe e aquilo que pode fazer. Eu lembro muito bem na reunião, na preleção do Paulo Autuori, momentos antes da partida, né? E o Rogério Ceni também no vestiário, na nossa saída para o jogo, dizendo frases maravilhosas, sabendo que ali era um momento único para todos, né? Um momento que o torcedor são paulino estava esperando muitos anos, né? É uma final o Liverpool, lógico, é favorito, nós encaramos isso, mas temos certeza também que temos uma equipe à altura para poder vencê-los. Levamos para dentro do campo toda a nossa vontade de ganhar, em cima do que o Liverpool declarava, a gente procurou usar para que nos motivasse. E aí, dentro do campo, prevaleceu a nossa sorte, né? O gol do Mineiro que nos deu tranquilidade e todo o empenho dos jogadores, o Rogério Ceni fazendo uma grande partida. E se não fosse ele aquela noite inspirada ali, eu acho que a gente, de repente, não conseguiria trazer esse tricampeonato para o São Paulo. Poder ter trazido esse título para o Brasil, né? Acho que a ficha só foi cair no momento em que a gente aterrissou aqui em São Paulo. Vimos aquele mar de São Paulinos ali nos acompanhando, nos esperando, de Guarulhos até chegar no Morumbi, toda aquela carreata que foi histórica, indescritível. Acho que só quem está vivo, né, que teve a oportunidade de acompanhar, que viu, né, a alegria, né, o choro dos torcedores para que aquilo ficasse marcado na história do São Paulo, e ficou. Acho que isso foram lembranças maravilhosas de um grupo maravilhoso, um grupo vencedor. Eu fico feliz de ter participado e ter entrado para a história do São Paulo ganhando esse Mundial em 2005. Viu só? Time brasileiro, tricampeão mundial, só o São Paulo. Com essa boa memória tricolor, o TV Soberano fica por aqui. Na próxima semana, eu volto com muito mais. Até lá!